Oi, pessoal, vem comigo que hoje é dia de musculação sináptica. Exatamente isso, nós vamos fazer um treinamento para o nosso cérebro, porque a gente sabe que ele também precisa ser treinado para ficar bom, para melhorar, para a gente conseguir aprender mais coisas. Então eu resolvi chamar essa série de musculação sináptica, musculação cerebral, para que a gente vá ficando cada vez melhor. Então, qual que é a ideia aqui? É trazer um artigo para essa série que eu vou ler, como eu faço toda semana, eu sempre faço isso, eu pego um artigo que vai ser importante para a minha prática clínica, vou estudando esse artigo, vou tirando dele as considerações que eu considero mais importantes, as considerações dos autores que consideraram mais importantes, e vou adequando isso para a minha prática clínica, vou vendo o que pode ser incluído no meu trabalho, o que vai ser relevante para mim. Mas é importante dizer, vem aqui comigo, presta atenção. As minhas considerações não vão substituir a leitura de vocês do artigo na íntegra, porque o que eu vou falar é baseado na minha experiência, nas coisas que eu já aprendi, nas coisas que eu aplico na minha prática. Então, é indispensável que vocês também leiam o artigo e possam fazer as próprias conclusões e depois, inclusive, deixar aqui nos comentários para a gente ir agregando se vocês viram algo diferente, alguma coisa que eu não trouxe aqui, deixe nos comentários para a gente ir compartilhando com todo mundo. Então, para começar, eu trouxe um artigo relacionado a deslocamento de quadril, que é um assunto que eu trabalho bastante e incluo isso na minha prática clínica, e a gente precisa cada vez mais incluir, porque até pouco tempo era uma coisa que quase não se falava aqui na nossa região. Então, eu acho importante a gente olhar mais para isso com mais detalhes e incluir na nossa prática para auxiliar os nossos pacientes. Então, o primeiro artigo, ele avaliou os efeitos da abdução do quadril em pé em crianças com paralisia cerebral. Os efeitos sobre o deslocamento do quadril num período de 7 anos. Então, vamos lá. Quais são as considerações mais importantes para a gente começar? Isso não é uma coisa nova, mas os autores trouxeram no artigo e eu acho também muito importante a gente sempre relembrar. Crianças com paralisia cerebral, principalmente nível 4 e 5, que são crianças que não têm marcha, têm um risco aumentado de desenvolver deslocamento do quadril. E esse risco é muito alto, principalmente para aquelas crianças que têm uma associação com espasticidade. Então, é muito frequente nós termos espasticidade de músculos, flexores, adutores e rotadores internos do quadril, que fazem com que essa articulação, esse membro inferior, fique em flexão, rotação interna e adução. E isso propicia, então, a saída da cabeça femoral de dentro da cavidade acetabular. Então, nós temos que ligar um alerta quando vem um paciente com esse quadro clínico para o nosso atendimento. A gente já sabe que um acompanhamento regular do protocolo de vigilância do quadril é importante porque garante que a gente possa fazer uma reabilitação, uma intervenção no momento mais ideal. Então, por exemplo, você descobriu que está começando a deslocar através do protocolo de vigilância. E aí a gente já consegue fazer uma intervenção terapêutica para evitar que esse deslocamento tenha uma progressão. Porém, a gente sabe também que apenas aplicar o protocolo de vigilância não é suficiente para evitar um deslocamento. E foi por isso, então, que os autores trouxeram como objetivo desse estudo aqui, deixa eu aparecer aqui, os objetivos que os autores trouxeram foi, em primeiro lugar, investigar os efeitos a longo prazo de ficar em pé sobre a porcentagem de migração e amplitude de movimento do quadril, tanto para prevenir o deslocamento antes de uma cirurgia, quanto para prevenir após uma cirurgia de tenotomia em crianças com paralisia cerebral que não andam. Para isso, teve um grupo que fez de 15 a 30 graus de abdução e outro grupo de 0 a 10 graus de abdução. E eles tiveram como objetivo detectar qual desses dois grupos é que teve uma melhora na porcentagem de migração, na amplitude de movimento, ou que não teve uma progressão
do deslocamento do quadril. Um objetivo secundário foi quantificar a necessidade que as crianças tiveram de fazer cirurgias do quadril após os períodos de cobertura desse estudo. Então, é importante também deixar claro aqui, claro que quando vocês forem ler o artigo, vocês vão ver isso com muito mais detalhes, por isso que é importante ler o artigo, tá? Para a gente ter bastante os detalhes, né, do estudo. Mas, basicamente, tiveram 4 grupos, tá? 2 grupos, um grupo com 2 grupos que ficaram em pé e um grupo com outros 2 grupos que não ficaram em pé. Então, nós tivemos o grupo 1, que fez cirurgia e ficou em pé. O grupo 2, que não fez cirurgia, mas ficou em pé. Depois nós tivemos o grupo 3, que fez cirurgia e não ficou em pé. E depois nós tivemos o grupo 4, que não fez cirurgia e não ficou em pé. E eles avaliaram aspectos de porcentagem de migração, de amplitude de movimento em todos esses grupos aqui. Por isso que eu vou reforçar, leiam o artigo, porque lá tem muita informação detalhada. E agora, eu vou trazer as considerações que eu achei importante nesse artigo. A primeira delas é que eu achei muito interessante, gente, essa imagem aqui, ela tem no artigo, tá? Vocês vão poder ver, que eles mostraram que essas setinhas aqui indicam os graus de abdução. Então, aqui é 0, aqui é 10, 20, 30 graus de abdução do quadril, tá? O que eles verificaram? Que a magnitude de força sobre a articulação do quadril aumenta à medida que a abdução aumenta. Então, a compressão que a cabeça femoral faz contra o acetábulo é maior quando eu tenho uma abdução de quadril maior também. E, ao mesmo tempo, então, os vetores de força vão se deslocar mais medialmente aqui no acetábulo quando eu tenho uma abdução maior também. Ou seja, eu faço uma abdução, essa cabeça femoral é medializada para dentro do acetábulo e isso vai auxiliar na arquitetura da articulação, na formação mesmo da concavidade acetabular, que vai manter a cabeça femoral aqui bem acoplada. Então, uma conclusão que eles tiveram é que ficar em pé com apenas 15 graus de abdução ou menos do que isso teve menor efeito na porcentagem de migração, ou seja, deslocou mais, tá? Em quadris que ficaram com uma porcentagem de 15 graus ou menos, tiveram um deslocamento maior. Outras informações bem relevantes que a gente pode incluir na nossa prática clínica. Durante o tempo de intervenção, no grupo de crianças que ficou em pé, nenhuma delas teve novas contraturas articulares musculares. Já no grupo de crianças que não ficou em pé, muitas delas desenvolveram novas contraturas musculares, ou seja, ficar em pé com uma postura alinhada, mantém amplitude de movimento articular, mantém flexibilidade muscular nessas crianças. Outro ponto importante, as crianças que ficaram em pé após a cirurgia de tenotomia de adutor e psoas, necessitaram menos de reintervenção cirúrgica. E essa é uma dúvida muito comum. Tá, mas e após a cirurgia? A criança fica em pé, não fica em pé? E aqui está a resposta. É importante, após uma cirurgia de tenotomia, eu estou falando especificamente dessa cirurgia que o artigo trouxe, após essa cirurgia, é muito importante que a criança fique em pé, para prevenir outras reintervenções cirúrgicas. No grupo de crianças que não realizaram a cirurgia, nós temos o grupo que ficou em pé, que teve uma redução, olha só, é importante, vamos lá. O grupo de crianças que não realizou cirurgia, tiveram aquelas crianças que ficaram em pé e que tiveram uma redução na porcentagem de migração de 7%, reduziu, ficar em pé reduziu a porcentagem de migração. As crianças que não fizeram cirurgia e não ficaram em pé, elas tiveram um aumento de 6,5% na porcentagem de migração.
Então, mesmo sem cirurgia, ficar em pé reduz a porcentagem de migração em até 7%, segundo esse estudo. Então, olha a importância disso para a nossa prática clínica. A criança precisa ficar em pé, nós precisamos incluir isso na nossa terapia e na casa da criança. Então, uma conclusão importante dessa parte aqui. Iniciar a postura em pé com abdução do quadril já no início da vida, já a partir dos 9 meses, previne o deslocamento. Nós, como profissionais, precisamos saber disso e as famílias também precisam ser informadas sobre isso. Vamos lá, mais algumas. Outro ponto que a gente já sabe, mas que vale sempre repetir. Alongamento manual passivo não modifica amplitude de movimento. Então, a gente não perde tempo fazendo isso na nossa sessão. Para que a gente consiga modificar a amplitude de movimento, a gente precisa de um alongamento prolongado da musculatura, de adutores, de flexores de quadril, de flexores de joelho, por pelo menos 10 horas semanais. E como que a gente consegue fazer isso? Colocando a criança em pé todos os dias. Então, lá na tua clínica, alongar a criança 10 minutos, 20 minutos não serve para nada. Outro ponto importante em relação à avaliação aqui, que a gente também pode incluir no nosso dia a dia. Quando chega uma criança para nós que tem um aumento do tônus muscular e que já mostrou uma alteração na porcentagem de migração no primeiro raio-x, a gente já pode recomendar a abdução em pé para essa criança, tá? Já entra como parte do nosso plano de tratamento. Então, na verdade, gente, sempre quando a gente colocar a criança em pé, o ideal é que seja com pelo menos 15 graus de abdução, de 15 a 30. Então, sempre quando a gente for colocar, a gente vai cuidar para ter essa abdução. E essa posição abduzida, ela também pode ser um método para melhorar os resultados a longo prazo após uma cirurgia. Então, como eu já falei, evitar uma nova cirurgia, evitar contraturas musculares, manter essa criança com uma boa mobilidade e flexibilidade. Então, mais uma vez, quando a gente for colocar em pé, o ideal é que a gente coloque com essa abdução e mostre isso para os pais, para as famílias também. Então, qual é a conclusão maior do artigo? É que a postura em pé, com 15 a 30 graus de abdução, por 10 horas semanais, de 1 a 1,5 horas divididas em várias sessões por dia, durante 7 dias por semana, preserva porcentagem de migração e amplitude de movimento por até 7 anos. Isso é um dado muito importante. Mas é muito importante entender também que 10 horas semanais, o paciente não está com a gente, no geral, 10 horas semanais na clínica. Então, a gente precisa levar essa informação para as famílias, para que elas façam isso em casa, porque o paciente não está com nós, muitas vezes no sábado, no domingo, ele precisa fazer isso em casa. A gente precisa mostrar para a família o quanto é importante e quantas coisas vai preservar, vai prevenir também, tá? Então, é nosso papel informar para as famílias também sobre isso, sobre essa importância. E, mais uma vez, gente, as minhas considerações não substituem a leitura do artigo na íntegra. Então, vão lá e vão ler, vão fazer essa musculação cerebral e tirar as próprias conclusões. Vai ficando mais fácil com o passar do tempo e é importante porque a gente precisa se manter atualizado para conseguir entregar um resultado para o nosso paciente. Muito obrigada e antes de finalizar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, deixem aqui nos comentários. Vocês gostaram desse vídeo, desse modelo de vídeo? Ajudou vocês? Vão conseguir levar para sua prática clínica aí, na vida real de vocês mesmo? Se sim, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer mais conteúdos desses por aqui. Tchau e até a próxima!